Quem você é, aparentemente, não vai definir você. Muitos de nós, por causa de baixa estima, por não se conhecer, por não entender a sua capacidade, ou por se achar diminuto na sua existência, ou por fatos que aconteceram no seu passado, ou por se acharem ou se enxergarem diante do espelho uma pessoa incapaz, não sabem o seu valor no corpo de Cristo, não sabem o seu potencial e como o Senhor pode usar uma pessoa dessa a partir de ela se oferecer para Deus. Antes disso, eu gostaria que você compartilhasse, que você curtisse, que você se inscrevesse no canal se não é inscrito e que também pudesse ativar as notificações. Ajude esse canal, divulgue esse canal, faça com que outras pessoas também recebam esse conteúdo para poderem orar e conhecer a oração em línguas. Por favor, faz isso pelo bem de outras pessoas. E outra coisa que eu quero convidar você é para estar num grupo do Telegram que eu posto aqui abaixo e ali eu coloco os links os quais vão te levar para uma sala de Zoom onde fazemos treinamentos totalmente gratuitos para você. Gostaria que você viesse. Então acesse logo aqui abaixo o link e entre para o grupo do Telegram. A palavra que eu tenho para você não é outra senão essa: quem você é em Cristo Jesus, quem você é para você mesmo, quem você é na sua existência. E eu quero dizer algo para você: quem você é não define quem você pode ser quando você se reconhecer em Cristo Jesus, quando você tiver o pertencimento dentro da integralidade do corpo de Cristo. A partir disso você vai começar a se conhecer. Aí a partir disso você vai saber quem de fato você é. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas emoções, os fatos do dia a dia não definem quem você é. Mesmo que você esteja para baixo, mesmo que você não esteja pensando coisas boas, isso não te define como pessoa, isso não define quem você é. Eu quero dizer para você, você tem um valor inestimável diante de Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que se achavam uma pessoa diminuta, uma pessoa incapaz, uma pessoa inferior, uma pessoa que não tinha capacidade, mas depois que o Senhor falou com elas, elas mudaram as suas estimativas, os seus pensamentos e mudaram também a sua capacidade de comportamento. Por exemplo, José, uma pessoa que foi estigmatizada pelos seus irmãos, que também o definiam como uma pessoa desprezível e que o venderam para uma caravana de ismaelita. E o que aconteceu com ele? Ele foi parar na casa de Potifar. E houve ali uma conspiração e ele foi jogado onde? Nas masmorras, porque houve uma conspiração através da mulher de Potifar. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas dali um tempo, aquela pessoa foi elevado para o mais alto grau, para o mais alto posto. Por quê? Porque ele permaneceu. Ele cria no seu Deus. Ele entendia que em determinado tempo o Senhor iria levantá-lo e iria colocá-lo no melhor do plano de Deus. Outra pessoa, Moisés. Moisés, quando foi chamado ali em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor viu a aflição do seu povo e resolveu livrá-los, ele achou em Moisés uma pessoa que era totalmente capaz para libertar o povo lá do Egito. Porém, quando conversou com Moisés, Moisés começou a se esquivar, dizendo que ele não era eloquente, que ele não tinha capacidade de fala, e começou a se esquivar. Veja bem, ele começou a dizer quem ele era. Ele começou a expor as suas impossibilidades, a sua incapacidade. Tanto foi que Deus permitiu que Arão, o seu irmão, fosse com ele, fosse a boca dele. Deus falava com Moisés e Moisés falava com Arão, que ali Moisés também é uma figura do Espírito Santo. Arão, o profeta, é a figura de nós que quando recebemos as palavras de Deus, verbalizamos. Deus falou a Moisés: Moisés, eu falo contigo e tu fala com Arão, e Arão falará a Faraó. Então Deus fala conosco, Deus fala através do Espírito Santo dentro de nós, figura do Moisés. E este Moisés, que é o Espírito Santo, fala através do nosso espírito, por onde somos o Arão, o profeta de Deus.
Então, cada um de nós pode ser este agente de Deus, se entendermos que aquela metáfora ali do Egito, de Êxodo capítulo 3, pode se transformar em nossas vidas. Se entendermos o mistério dessa palavra, seremos profetas de Deus, porque ouviremos Deus no nosso espírito, e o nosso espírito transmitirá para este Arão, entre aspas, que é cada um de nós um profeta de Deus. Então veja bem, ainda que Moisés tenha tido esta experiência de autodiminuição de si mesmo, mesmo assim você vai a Faraó: eu sou o que sou, e te enviou a Faraó. Quando te perguntarem, diga: eu sou, me enviou a vós. O que Deus estava dizendo? Eu não preciso de você, Moisés. Eu preciso somente que você se ofereça como um instrumento na minha mão, e eu vou libertar todo este povo das garras, das mãos de Faraó. Como isso aconteceu? Como de fato aconteceu. Deus libertou todo o seu povo da escravidão do Egito pelas mãos de quem? Do porta-voz, o profeta Arão. Exaltamos a figura de Moisés, porque ele é a figura do Espírito Santo dentro de nós. Este Espírito Santo falou com Arão. Então Deus fala conosco que nós somos totalmente capazes de levarmos a mensagem de Deus a quem quer que seja, simplesmente em obediência àquilo que ouvimos de Deus, e aquilo que ouvimos de Deus transmitimos a quem quer que seja, para que estes, os quais ouvem a palavra, se convertam e venham para Deus. Outro que também se esquivou, de certo modo, do chamado de Deus foi Gideão. Ele reclama: eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou totalmente incapaz, em outras palavras ele estava falando. E Deus adverte ele: Gideão, não digas isso, eu vou arrebentar com os midianitas como se fosse um só homem, somente se dispõe e coloque-se diante de mim. Embora Gideão, assim como Moisés, tenha colocado as suas debilidades em primeiro lugar, mas Deus diz: eu não estou querendo as tuas debilidades, eu estou querendo apenas você, que você se disponha diante de mim, porque na sua fraqueza eu levanto um homem forte, nas suas debilidades eu coloco aqui um profeta de Deus, nas suas fraquezas eu coloco aqui um guerreiro, um homem forte para guerrear. E assim aconteceu. Gideão se dispôs depois daquelas provas, e Deus fez um massacre contra os inimigos de Israel, contra os midianitas naquela ocasião. Outro exemplo que é importante, que Deus trabalha nas fraquezas, naquele momento que a pessoa se acha incapaz, falido, Deus age exatamente naquele momento. Elias, por exemplo, Deus fala com ele: vai a Serepta, a uma viúva, que eu vou te sustentar. Vai até lá, porque eu vou fazer um milagre na sua vida. E a Bíblia diz, lá em 1 Reis capítulo 17, versículos 8 e 9, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus é assim. Deus é inusitado. Ele quer arrancar da fraqueza, Ele quer arrancar do sofrimento, Ele quer arrancar da disposição um meio para mostrar quem Deus é naquele momento de fraqueza, naquele momento que você não pode, naquele momento que você diz: eu não consigo, naquele momento que você diz que eu não sou aquela pessoa. É neste momento que Deus quer arrancar o grande milagre para a sua vida. Então o profeta Elias, ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém respondeu ela: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, para comermos e morrermos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro traze para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti e para o teu filho,
porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Isso que Deus faz. Quando eu tenho uma atitude, mesmo na minha insuficiência, mesmo nos meus não posso, não consigo, não tenho, não adianta, mesmo nestas condições de precariedade na sua vida, mas você se dispõe solicitamente, quando você encoraja-se e dá primazia ao que Deus está dizendo na sua vida, Ele transforma aquele bocado de farinha e aquele pouquinho de azeite, transformando numa multiplicação. O milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer na sua casa quando você acredita, quando você diz: está aqui, profeta, ore por isso, porque eu sei, eu apresento diante de ti, porque eu acredito que o Senhor vai transformar essa situação, porque o Senhor vai trazer à existência aquilo que eu preciso, porque o Senhor vai transformar a minha condição, o meu estado de morte em vida. Assim Deus vai fazer, se você se colocar à disposição de Deus. Um outro exemplo, em 2 Reis capítulo 4, quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. Milagre igual e semelhante. A mulher também não tinha nada para viver, ela não tinha nada. Deus fala com Eliseu e manda a viúva trazer os potes, e ela não tinha nenhum pote na sua casa. Então ele manda que ela vá aos vizinhos e busque em jarras potes para pôr azeite, porque aquele azeite iria se multiplicar. E assim aconteceu. Quando você tem fé, mesmo tendo pouco, mesmo nas condições mais precárias, se você crer, se você apresentar diante de Deus, Ele vai fazer um milagre diante daquela insuficiência. Se você crer, a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se eu posso crer, eu posso me habilitar para o milagre. Se eu acreditar, o milagre acontece na minha vida. Por exemplo, Isaías também não podia. Ele disse: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu não posso. Mas quando veio a brasa e tocou nos seus lábios, ele se tornou habilitado para ser um profeta de Deus. Não adianta reclamar quando Deus quer. É nestas condições que vai acontecer o milagre na sua vida. Outro, Jeremias, da mesma forma, tentou se esquivar ali no capítulo 1, quando foi chamado. Ele disse: eu sou ainda uma criança, não sei falar. Deus falou com ele: não digas eu sou uma criança, porque onde eu te mandar você irás, e tudo quanto eu te mandar falar, falarás. E ele foi um grande profeta, o profeta Jeremias. Então, mesmo quando você não pode, você não tem, você não consegue, Deus dá um jeito de transformar aquela situação caótica numa situação de milagres. Diante de Jericó estavam os hebreus rodeando aquela cidade, homens totalmente incapazes, homens totalmente desprovidos, mas sob uma ordem de Deus. Deus fala com Josué: rodeareis a cidade por 7 dias, uma vez cada dia, mais 7 voltas rodearão no 7º dia. Tocarão a trombeta e quebrarão os cântaros, e o milagre acontecerá. E aconteceu que as muralhas caíram, porque mesmo na fabilidade humana, mesmo na insuficiência humana, na finitude humana, Deus age de forma extraordinária quando eu e você entendemos que, mesmo sendo nada, mesmo não podendo, mesmo humanamente não conseguindo, mas crendo, Deus é nesse momento que Ele chega a você e diz: eu vou fazer um milagre na sua vida, eu vou mudar a sua casa, eu vou curar você, eu vou transformar a sua vida financeira, eu vou transformar o teu ambiente de trabalho, eu vou dar aquilo que você está precisando. Somente se disponha. Outro momento da multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que a hora era avançada, já muitos estádios longe da cidade. Um discípulo chegou a Jesus e disse: despede, pois, a multidão para que vão para suas casas e comprem pão para si. E Jesus disse: não, dei vós de comer. Não temos nada aqui para dar para esse povo, senão 5 pães e 2 peixinhos. Como assim, 5 pães e 2 peixinhos? Sim, quanto dinheiro bastaria para dar de comer a tanta gente? Traz aqui esses 5 pães e 2 peixinhos.
E Jesus levantou os pães aos céus e, tendo dado graça, o partiu e comeram quase 15 mil pessoas, ou seja, eram 5 mil, mais as mulheres e as crianças. Então, era um número muito grande de pessoas. E sobraram ainda 12 cestos de pães. Por quê? Porque Deus trabalha, mesmo que a pessoa diga, eu não posso, eu não tenho, é insuficiente este valor, é insuficiente estes pães, o suprimento da minha casa é pouco, como que eu vou fazer isso para Deus se eu tenho só isso? Assim como Elias, assim como Eliseu, assim como estes profetas de Deus, como Isaías, como Jeremias, assim também como Davi, estava lá um homem, mas que acreditava no potencial de Deus e não nele. Saul fez uma radiografia, fez um diagnóstico de quem Davi era. Não, você é ainda muito moço e o gigante é um cara habilitado para a guerra. Ele disse, não, o teu servo, quando via o urso e o leão vir atacar a ovelha, e ele pegava a ovelha, eu ia após ele, arrancava a ovelha da boca do leão e do urso e os matava. Assim o teu servo fará com esse gigante filisteu, assim como fiz com o urso e com o leão, o teu servo fará com esse filisteu. Diferentemente dos hebreus, diferentemente do exército de Saul, que estavam amedrontados 40 dias e 40 noites, se dispôs alguém, mesmo sabendo da sua finitude, da sua fraqueza, mas ele reconhecia quem Deus era e quem que estava dentro dele, e aquele que estava dentro dele era capaz de derrubar o gigante. Quero dizer para você, aquele que está dentro de você é capaz de derrubar todos os gigantes, é capaz de multiplicar a sua comida, o seu dinheiro, é capaz de fazer com que as muralhas caiam, é capaz de libertar uma nação da escravidão. Se você se dispor diante de Deus, sabe quem você é? Você é aquilo que Deus diz que você é. Você vai fazer aquilo que Deus faz através de você. Moisés foi um canal de Deus através da vida de Arão, um libertador. Seja também um multiplicador das suas rendas, das suas finanças. Seja um abençoador no nome de Jesus. Deus trabalha na nossa incapacidade. Deus trabalha quando nós não vemos capacidade. Deus enxerga a capacidade. Deus diz, eu vou usar a tua vida para mudar a tua história. Eu vou mudar o teu trabalho, estes poucos recursos, para mudar a história da sua cidade. Eu vou enriquecer você para que você seja bênção na minha casa, no reino de Deus. Eu vou transformar esta condição que você está vivendo, que você pensa que não pode, pensa que não é, mas eu quero ser em você aquilo que você pensa que não é. Eu quero ser o teu tudo, eu quero ser o teu provedor, eu quero ser o Jeová Rafa, o Deus que te sara, eu quero ser a tua boca, eu quero ser em você como um profeta de Deus. Eu quero ativar você nos meus dons. Eu quero ativar você em tudo que eu sou. Basta que você se disponha. Quem você é? Você é aquele que Deus quer que você seja. E você será, mesmo reconhecendo a sua incapacidade, o seu momento de incapacidade. Mas Deus quer fazer desta falta de capacidade, Ele quer prover você. Deus diz assim, que Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. E é isso que Deus vai fazer com você. Todos os homens da Bíblia que mostraram uma indisposição, fizeram uma grande obra para o reino de Deus. Por quê? Porque se ofereceram, mesmo que relutaram, mas se ofereceram e Deus transformou a condição de cada um deles. E Deus quer transformar a sua condição agora mesmo. Eu vou orar por aqueles que querem que as suas vidas sejam mudadas. Pai, eu quero orar agora no poder do teu nome, meu Pai. Assim como tu foi, Pai, para José, para Moisés, para Gideão, para Elias, para Eliseu, para Isaías, para Jeremias, assim como tu foi na multiplicação dos pães, assim como tu foi com Pedro, quando disse, não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Assim como estes homens que nada tinham, não podiam, mas o Senhor transformou a condição deles. Estes filhos agora estão se apresentando diante de ti para mudarem as suas histórias, a sua condição,
assim eu abençoo, assim eu profetizo sobre eles agora, no poder que há no nome de Jesus. Abençoa cada um deles, meu Pai. Abençoa em curas, abençoa em milagres, abençoa em poder. Muda a sua condição, a sua história. Que eles agora apresentem no teu altar as suas impossibilidades, para que a possibilidade de Deus, para que os impossíveis de Deus comecem a acontecer sobre as suas vidas. Assim eu oro e abençoo no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela tua audiência. Eu gostaria que antes de você sair, você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, dá um joinha ali também, se inscrevesse no canal e ative as notificações. Logo aqui abaixo, na descrição mais ali do seu vídeo, você vai ver um link do Telegram para você entrar para um grupo de ativação nos dons, cursos que nós fazemos no Zoom Cloud, totalmente gratuitos para você. Você é o meu convidado, a minha convidada para estar conosco. Venha e participe. Você é o meu convidado. Vai ser bênção na sua vida. Nós queremos ser bênçãos na sua vida. Entre para o grupo do Telegram acessando ali. Tem outros links importantes, informações importantes na descrição do vídeo logo aqui abaixo. Acesse e desfrute gratuitamente. Deus abençoe sua vida, fique na paz, fique com Deus.